com essa interpretação que você entrega aqui. Isso é a catequese, é o catecismo da igreja. Sim, mas tá tudo lá. É com a mesma catequese que você faz aqui, a gente vai buscar. Eu não posso afirmar que está tudo lá, até porque eu não pesquiso, porque eu já tenho minhas fontes, né, literárias. Mas aquilo que vocês não encontrarem na internet, vocês podem encontrar no nosso curso de teologia também. Entendeu? Isso eu tenho certeza. Nós vamos disponibilizar a partir do ano que vem o curso de teologia. Nós vamos disponibilizar o curso de filosofia. André e eu vamos oferecer também o curso de psicanálise, formação mesmo, graduação para trabalho. Né? Muita gente que é de muitas áreas, que gosta da psicanálise, quer atuar como psicanalista, nós estamos oferecendo esse curso. Dá para conciliar, linkar essa parte da psicanálise, que é muito humana, com a parte espiritual? Vamos sair do Natal de novo? Ih, grosso. Sempre. Não é. Sempre. É porque, pô, tá no Natal, cara. Tá vários assuntos aqui do Natal. Então, pergunta alguma coisa do Natal. Beleza, não. Eu não vou falar mais depois, nada. em off. Não, eu vou te responder. A galera não quer saber isso. A galera não quer? Não, eles querem saber do Natal. O que eles querem de nós? Não, eu não vou falar. Fala do Natal aí, deixa eu ver então. Aqui eu vou ler uns superchat, então. Desculpa, gente. Deixa eu ler uns superchat aqui. Ele tá com birra. Manda um superchat aí, Pedrão. Tem um superchat aqui, ó. Eu só falei pra gente ficar no assunto, caramba. Não, ó. Tava massa o negócio aí. Nefários? O que é isso? Eu acho que é um filme. Não sei não. Bota na tela, Pedrão, pra eu ler. Põe um superchat aí, vamos falar superchat então. De bolo, gente. Já se inscreve no canal aí, galera. Dá like e compartilha. Vamos aumentar essa live aí. Dá like, mete o dedo aí e compartilha, hein? Volta lá no... Eu já vi alguma coisa lá de evangélico católico. Lá. Tem mesmo? Não, eu falei porque é tão legal o padre falando dos ritos da igreja, do Natal, né? Pô, eu sei, falando de Maria, o pessoal tá pedindo falar de Maria, falar do Natal. Eu não tava lendo o Denner Rodrigues, Maria é pecadora. Não tem superchat, Pedro? Ah, Denis, eu podia até perder meu tempo aqui te respondendo, mas aí, você não vale a pena. Padre Fábio, o que você projeta para o futuro com o catolicismo, com tantos padres influentes na internet, como o senhor, o padre Paulo Ricardo, Frei Gilson? Não projeto nada, a igreja não depende de padre, muito menos de internet. A igreja está aí há 2000 anos, Felipe. Então não somos nós que estamos na internet. Talvez o nosso trabalho, o que a gente está fazendo aqui é chegar em lugares onde a maioria dos padres não consegue chegar. Por meio da internet, é o que eu falei a respeito dos padres que trabalham com música, evangelismo por meio da música. Nós chegamos onde a grande maioria não chega. E isso, para mim, é muito importante. Pode ser que para muitos não seja, pode ser que para os bispos isso seja uma aberração, pode ser para os padres que não têm carisma, não têm dialética, não têm retórica, não têm inteligência, isso seja absurdo, mas para nós que trabalhamos com isso e temos consciência que temos capacidade intelectual, capacidade catequética e bíblica para isso, para mim, eu me sinto lisonjeado quando uma pessoa bota ali e fala assim, graças à sua catequese eu voltei para a igreja. Graças à sua catequese eu mudei minha perspectiva. Graças ao que o Senhor ensinou, eu hoje estou mais íntimo de Deus. Isso para mim é o suficiente. Só que isso, a igreja não depende de nós. A igreja não depende dos padres e nem do povo. A igreja é do Espírito Santo e ela sobrevive há 2000 anos apesar de nós. O padre é a pessoa que mais tira as pessoas do ateísmo e leva para a igreja. Não, é assim, e só para a gente voltar 10 minutos atrás, a gente estava falando sobre isso. Sobre a capacidade que alguns, e o padre Fábio Marinho tem essa capacidade, de explicar de uma forma muito entendível para todo mundo. Catequese. O que são alguns fatos, o que a gente realmente precisa saber, o que a gente realmente precisa entender, a visão que a gente tem, para onde direcionar o nosso olhar. Né? Ele tem feito isso constantemente. Na verdade, eu sou um que tem. Eu falo, não são conversas que a gente tem aqui. Sempre foi para mim um aprendizado. Né? Eu saio sabendo tudo, não, mas eu saio aprendendo um pouquinho mais cada vez que ele passa aqui. E pelo menos instiga a curiosidade, né? Com certeza. Eu acho que a nossa função é essa, até porque eu também não sei tudo. Eu não sei responder tudo. Não. Né? Eu até falei com vocês, bem, né? E graças a Deus, porque eu também não quero dar conta de tudo. Né? Definitivamente. Mas você sabe falar o que são as aparições marianas? O que eu acho das aparições marianas? Eric, eu acho que a igreja acha. Então, o que a igreja acha, eu tô com a igreja. Né? E a última que é a do Nefários, eu não vi não também, assisti.
Não. Você viu isso aí, Cabeleiro? Felipe, o que é que indica de Santo Agostinho? De Santo Agostinho você pode ler qualquer coisa, que você nunca vai errar. Mas após ler as confissões, se você tiver curso superior, eu falo porque exige uma reflexão filosófica maior. Leia A Cidade de Deus, que é a obra filosófica de Agostinho, que vai separar a história da Idade Antiga, primitiva, dando início à Idade Média, dentro da teologia e da filosofia. O que separa a Idade Primitiva da Idade Média é a obra de Santo Agostinho, A Cidade de Deus. Então, se você já leu As Confissões, que é um livro mais espiritual, leia agora um livro mais filosófico, que também é teológico, né? A Cidade de Deus. Boa. Você fez um vídeo lá em João Pessoa falando do... Acho que alguém tava te perguntando dos santos, né? Entre o Papa e Santo Agostinho, Santo Agostinho, né? Foi massa. Você firmou vários ali, sua preferência de Santo Agostinho. Eu sou devoto de Santo Agostinho e Santa Idelgarda. Mas teve uma santa que secou... Santa Idelgarda. Secou ali pendente ali. Porque colocou ela junto com Santo Agostinho, e eu não separo os dois, eu coloco os dois. Eu nunca tinha ouvido falar dela. Ela é pouco conhecida, ela é uma santa do século XI, alemã, era monja beneditina, e quem a intitulou e fez com que ela ficasse conhecida no mundo todo foi o Papa Bento XVI, que deu para ela o título de doutora da igreja. Aí ela figura agora entre as doutoras da igreja. Nós temos 4 doutoras, né? Temos Santa Catarina de Sena, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus e Santa Idelgarda de Bingen. Mas qual foi o feito dela, assim, dentro da igreja? A contribuição dela. A obra filosófica e teológica dela é muito extensa. Ela escreveu muita filosofia e teologia. E era uma mística. Era uma mulher mística num período em que a igreja não aceitava a mística com bons olhos, né? Tudo era visto como confusão mental ou obra do diabo. E Santa Idelgarda era uma mulher muito humanista e ela vivia, por exemplo, das coisas simples. Ela fazia curas por meio de ervas, o que para a época medieval da Inquisição era considerado feitiçaria, bruxaria. E ela curava todo mundo por meio de ervas. Então ela era botânica, ela estudava as plantas, os seus significados, e ela montou uma farmácia. E ela atendia o povo gratuitamente com remédios feitos com ervas. Nossa, devia ser extremamente perseguida dentro da igreja. Ela foi julgada 3 vezes na Inquisição. Bruxa, né? O pessoal por 3 vezes que ela por era bruxaria. Bruxa. Só que o mais interessante é que quando ela ia para o julgamento da Inquisição, ela entrava em transe. Ela tinha sempre transes, tanto que ela desenhava enquanto ela estava em transe. Ela desenhava o que ela estava vendo, o céu, os anjos. Ela compunha músicas em transe. E as músicas dela são notas que são todas especiais. Quem tiver Spotify, procura a playlist de Idelgarda de Bingen, porque a Filarmônica de Berlim gravou todas as músicas dela. Será que ela tomou... Espetacular. Será que ela tomou alguma planta alucinógena que ensinou ela a entrar em transe? Não, talvez... porque tem planta que deixa em transe a pessoa, né? Tem, sim. E sendo ela uma botânica, não é difícil. Sendo ela botânica, pode ser. E eles falam que quando a pessoa aprende a entrar no transe, depois é constante, né? Ela consegue entrar várias vezes com auto-hipnose ali, ela mesmo. E Idelgarda, ela tinha essa mística e, assim, um amor muito grande por Jesus Cristo, né? O convento dela, porque naquela época, para ser freira, tinha que pagar dote, né? Para entrar para os mosteiros. Era uma coisa só para os ricos, né? Existiam as ordens mendicantes, que eram para os pobres, mas existiam ordens que exigiam dote. Então, as freiras, as monjas, vinham de famílias muito ricas, porque era importante para a família ter uma pessoa no exército e outra na igreja. Então, as mulheres geralmente eram reservadas o convento. E a família pagava dote. E esse dote vinha por meio de joias da família, heranças. E ela falava, vocês são as esposas de Cristo. Então, sempre nas solenidades, vocês vão vestir as joias das famílias de vocês, porque vocês vão se apresentar ao esposo. Então, as freiras usavam aquele colar de diamante, ela colocava os brincos, ela tirava o véu das freiras e fazia penteados. Então, ela vivia assim, isso era controverso para a época. Né? Mas ela falava, vocês são esposas de Cristo, vistam-se para o esposo. Olha só. Você me falou uma coisa aqui agora e me deu uma dúvida. Você não chegou a terminar o seu tempo no... Não, quando eu fui fazer os votos perpétuos, eu fui até noviça. Quando eu fui fazer os votos perpétuos, eu saí. Porque a minha pergunta vai além. Se você vira, por exemplo, uma freira e aí você vira esposa de Cristo, e depois você decide não mais ser freira,
você pode se casar novamente? A questão é que após os votos perpétuos, não mais, né? Por isso que você tem um caminho... A igreja não vai aceitar mais você se casar com outro. Mesmo se você não for mais freira, desistir, não quero mais seguir esse caminho. Legalmente isso é possível? É possível. Legalmente, eu acho que sim, né? Você vai num fórum ali, num cartório, né? Não, mas eu digo... Não, mas eu falo, a igreja não fará o casamento. Não. O padre não, né? O padre não. A gente precisa da dispensa de Roma. Porque aí Roma nos tira... a autoridade sacramental da ordem, a autoridade, porque não pode tirar o sacramento é marca na alma. Só que aí nos tira a autoridade sacramental e nos concede o direito de receber o sacramento do matrimônio. Entendi. É como um padre, não tem ex-padre casado, é padre casado. É porque o sacramento não pode ser apagado. Então, uma vez que eu recebi o sacramento, eu permaneço com ele para sempre. O que pode acontecer comigo é não ter o uso do sacramento. Seja por proibição, seja por escolha. Entendi. Você só não vai exercer, mas a unção é irrevogável. Aí o que acontece? O padre foi suspenso, o bispo tirou dele o uso da ordenação. Então ele está impedido de realizar sacramentos. E eu decido celebrar uma missa aqui na sua casa, mesmo com o bispo me proibindo. E aí? Este sacramento, ele não é inválido, porque eu tenho o sacramento da ordem, eu sou um padre na alma. Então o sacramento é válido, porém ele é ilícito, porque eu estou proibido de fazer. Mas ele não é inválido. A mesma coisa se tiver uma pessoa no momento da morte, você pode ir lá mesmo, tendo o bispo revogado, você pode ir lá e dar uma unção. Sim. Tenho autoridade, inclusive, de perdoar os pecados. Não. O Cabeleira queria saber, você quer perguntar da missa lá, Cabeleira do Galo? Não. O que é a missa do Galo? O que é que ela representa? Porque ela é sempre na meia-noite, não é? Não. A tradição antiga, quando fala do Natal não era comemorado nos primeiros séculos, como essa data que nós temos hoje. Natal vai ser fixado depois no calendário por uma questão teológica, primeiro, porque se nós celebramos a Páscoa, que é a ressurreição da carne, nós precisamos celebrar também o surgimento da carne, a encarnação. Então, o Natal inicialmente não era uma questão discutida entre os cristãos, porque para o cristianismo a base da fé é a morte e a ressurreição. Portanto, o símbolo maior do cristão é o túmulo vazio. Então nós celebramos que Deus, assumindo a figura humana, morreu para matar o pecado humano e ressuscitou para ressuscitar a vida humana com ele. Agora, nós temos que ter o início dessa encarnação, porque essa carne que nós celebramos ressuscitada, ela teve um início. Então aí nasce essa necessidade de celebrar a encarnação. Então, os textos bíblicos que já falam do nascimento, de como isso se deu, começam então a ter uma validade, sobretudo no período patrístico, a partir do século II. Então, vamos fixar uma data. Provavelmente, pela história, quando se estuda a história e a arqueologia, a data do nascimento do Senhor provavelmente foi no mesmo período em que aconteceu a sua morte. Porque a morte de Jesus foi durante a Páscoa judaica, o Peshá, durante o mês de Nissan, que é o mês do Cordeiro, que é a primavera. A morte de Jesus foi na Páscoa, na primavera. Tanto que todos os relatos bíblicos diziam que tinham ali aos pés da cruz um jardim. Quando se fala de jardim, se fala de alguma coisa florida. Então, era primavera. Para se falar de jardim, tem que ter flor. Sim. Né? E mesmo em Israel, que tem pouquíssimas flores, os jardins eram cultivados pelas famílias. E aquela terra onde Jesus foi crucificado pertencia a um homem que era seguidor oculto de Jesus, chamado José, da cidade de Arimateia. Então, ele cedeu o terreno para Jesus ser sepultado ali. E o Santo Sudário, por exemplo, que é o manto que envolveu o corpo de Jesus, e acredita-se que de fato seja o manto verdadeiro, ele traz as flores, que são flores de Israel, daquela época, datado daquele período.
Né? Tem o pólen, inclusive, no tecido. Então, a data da morte de Jesus foi durante a Páscoa. Isso não tem como negar, porque Jesus desceu a Jerusalém, subiu para Jerusalém para comer a Páscoa, né? O Shabat da Páscoa. A data do nascimento de Jesus provavelmente foi também na primavera. E quando Gregório Magno decide colocar uma ordem num calendário da Igreja Católica, eles vão perceber que a data do Natal e da Páscoa, da Ressurreição, estavam muito próximas. O que não daria para fazer uma celebração do ano litúrgico, seguindo etapas e respeitando o período de preparação para essas festividades. Uhum. Então, não necessariamente a igreja vai se prender à data certa do acontecimento, porque para nós fixamos o dia em que nós fazemos a memória do acontecimento. E como existia já no Império Romano uma festa pagã, que era a festa dedicada ao Sol Invictus, ou seja, ao Sol que sempre vence, que era uma festa pagã que celebrava a despedida do Sol, que era o grande solstício de inverno, porque está chegando o inverno intenso agora, a partir de 21 de dezembro, no hemisfério norte. Então a festa era da noite do dia 24 para o dia 25, era a despedida do Sol. Porque o Sol só vai voltar agora na primavera. Uhum. Vai passar todo o inverno escondido. É neve e frio. Então os pagãos celebravam a despedida do Sol. Porém, eles acendiam cera de abelha com óleo de azeite e pavio e pregavam isso na ponta dos ciprestes e dos pinheiros, acendendo as luzes, como quem espera a luz do Sol voltar. Então acendiam-se essas luzes nos ciprestes e nos pinheiros, iluminavam os pinheiros como uma homenagem, como quem espera o sol voltar. Isso era próprio do paganismo. O que o cristianismo faz? Vamos trazer isso para a nossa verdade. Quem é o sol para o cristão? Jesus. Uhum. Então nós vamos esperá-lo. Nós vamos ter um tempo de preparação, de espera, 4 semanas, que nós chamamos de advento, ou seja, o que há de vir. E nós fazemos o que para esperá-lo? Montamos árvores com luzes, esperando a chegada do sol. É curioso esse espelhamento, assim, Sim, né, porque tudo que acontece, a grande maioria dos ritos, são inculturações de ritos muito anteriores às religiões. Inclusive de épocas antes de Jesus. Muito antes. É como se fosse Vamos pegar essa história, vamos colocar aqui. E vamos adaptar isso para a nossa verdade. Para a nossa religião. Isso. Aqui. Isso. Então fixa-se a data do 24 de dezembro, porque era a data pagã que celebrava-se a despedida do sol, porém a expectativa do grande sol, da volta do sol. Para nós o sol já veio, o profeta Zacarias já vai dizer isso. O sol é Jesus. Pelo amor do coração do nosso Deus, o sol nascente que veio nos visitar, lá do alto como luz resplandecente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas e que na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Isso o profeta já dizia. Porque realmente antes de Jesus nós vivíamos em trevas. Na escuridão. Na escuridão. Sim. Engraçado que tudo tem uma vinculação, né? Tipo, a manjedoura, Jesus nascer num presépio, tudo, né? Você já pensou por que Belém? Por que Jesus nasceu em Belém? Porque é a cidade do rei Davi. E ele veio para cumprir a profecia de que o Messias nasceria na casa de Davi. Maria e José viviam em Nazaré. Então. Só que foi um recenseamento obrigado por Roma. E o recenseamento dizia o seguinte: é preciso que todos venham se alistar, porque o Império Romano tem o controle de quantos cidadãos tem para saber quanto de imposto que vai entrar no ano. E o ano judaico começa em Nissan. Esse será para vós o primeiro dos meses, que é o período da primavera, quando começa a primavera. Então, por isso que provavelmente o nascimento do Senhor foi também na primavera. Porque o recenseamento foi nesse período, no início. Tá, mas ir para Belém foi só por conta caminho. Descendo de Nazaré para Jerusalém, passa-se por Belém. Só para nascer numa cidade com rei. E a profecia dizia que o Messias viria de Belém. Mas ele não teve que... Na verdade, ele teve que nascer lá também, porque eles tiveram que fugir.
Não, porque eles matariam todos os primogênitos, não? Não, depois. Isso é depois que ele nasce. Aí é que vem a ordem para matar Quando eles todos. estavam indo para Jerusalém, Maria começa a ter as contrações e então agora era preciso parar, porque o menino nasceria. E quando eles chegam em Belém, como era recenseamento, Belém era meio que uma cidade hospedaria. E eles entram em Belém, só que como era recenseamento, a cidade estava lotada de gente que estava descendo para Jerusalém. E não teve uma alma piedosa para oferecer um canto para essa mulher dar à luz. Por isso que João, no Evangelho, no capítulo 1, que é o prólogo de João, ele vai dizer, né? Veio para o que era seu. Quem que esperava o Messias? Os judeus. Quem que esperava se cumprir as profecias e a lei por meio de um homem da tribo de Judá, que seria o sucessor de Davi, o grande rei, o grande monarca? O povo judeu. Então quem eram os seus? Os judeus. E João vai dizer, ele veio para o que era seu, mas os seus não o quiseram. Tanto que em Belém é a representação do que o judaísmo vai fazer com Jesus. E nasceu assim mais uma briga entre as religiões. Também. Né? Por quê? O cristão falando, ó, é seu. Justamente. É seu. Veio pra você. Mas vocês não quiseram. Não é nosso não. Não é nosso quiseram. não. A gente matou, não é nosso não, né? É verdade, isso aí que você falou. E até hoje é assim. É mais uma briga, né? E assim foi. Então Belém, aqui, muito mais do que a ideia de que Jesus, Maria e José tiveram que entrar em Belém, o autor sagrado, ele está fazendo uma referência da rejeição dos judeus sobre a figura do Messias. Então a história de Belém não ter lugar, porque não existe isso. Alguém falava, mesmo que seja uma hospedaria, não, essa mulher está parindo, nós precisamos de acudir, põe ela aqui no banheiro, que seja. Né? Só que o que o autor sagrado quer deixar claro? Eles não quiseram receber o Messias. As portas estão fechadas para ele. Então quem vai recebê-lo? Né? Ele nasce dentro de um curral e a primeira visita que ele recebe é de quem? Dos pastores. Dos pastores que estavam com o rebanho nas pastagens. No inverno não tem rebanho nas pastagens. 24 de dezembro é neve no Oriente. Por isso também. Né? Então, mais uma vez, a gente sabe que as datas aqui... Hoje já não neva tanto naquela região, mas na época de Jesus nevava muito. Era uma região muito fria. Até hoje o hemisfério norte é muito gelado, né?